Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Que bom retornar aqui, poder voltar a conversar com vocês. Estava já com saudades, eu sei que fiquei devendo, estou um pouquinho atrasado, mas vocês sabem, a correria do dia a dia nem sempre nos permite, né? Então vamos aproveitar esses momentos. Hoje nós vamos falar então do capítulo 3 do livro Loucura e Obsessão. Espero que todos aproveitem. Então, no primeiro capítulo ele mencionou alguma coisa a respeito do período que ele era encarnado ainda, logo depois que ele desencarnou, né, o nosso autor, e depois ele comentou a respeito do centro, eu acredito que seja um centro de Umbanda, onde foi encaminhado então a pessoa que eles iriam atender. Então, ele deu uma geral a respeito daquele ambiente e falou a respeito do médium, coisa muito importante, porque o médium, na verdade, ele passou por uma situação muito parecida com um dos próprios consulentes que ele estaria atendendo. Isso é uma observação muito importante, que demonstra, em primeiro lugar, que muitas vezes as pessoas estão numa situação que parece o fim do mundo, o mais baixo fundo do poço, né? E muitas delas conseguem se reequilibrar e serem pessoas úteis à sociedade, pessoas que trabalham, então que começam a produzir. Isso é uma questão muito importante, porque quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que fim de carreira, não há nada mais que a gente possa fazer de útil. Há sempre alguma coisa de útil que a gente possa fazer. E uma outra questão importante ainda que estejamos numa situação muito complicada, né, ou questão de saúde, ou questão emocional, ou questão espiritual, há sempre a possibilidade de a gente se reequilibrar e reorganizar as coisas. Então agora o nosso médium vai começar as consultas. Então vamos ver o que eles falam aqui a respeito. As consultas, então. A cliente encontrava-se bastante nervosa e envolta em uma nuvem escura, que era resultado das ideias cultivadas e do intercâmbio psíquico mantido com os comensais desencarnados que a acompanhavam. Alguns deles deram entrada com a hospedeira mental na saleta, onde a aguardava a entidade orientadora. Olha quanta coisa neste parágrafo. Então ele ia atender agora uma mulher, tá? E ela se encontrava bastante nervosa, estava envolta numa nuvem escura. Isso daqui, olhando do plano espiritual. Os fluidos que a envolviam parecia realmente uma nuvem escura. Tá? E do que era essa nuvem? Resultado das ideias cultivadas, ou seja, essa é uma questão importante para a questão de saúde mental. As ideias cultivadas. Se a gente fica pensando sempre no aspecto negativo das coisas, sempre observando o aspecto negativo das coisas que estão ao nosso redor, e isso gera essa energia que é pesada. Não é uma energia, é um fluido, né? É uma coisa quase que palpável e é pesada, né? Resultado também do intercâmbio psíquico mantido com os comensais desencarnados. O que é o comensal, né? O comensal é aquele que se alimenta certo? Desencarnados. Então são os espíritos que do plano espiritual absorvem esses fluidos, só que eles também despejam nela esses fluidos desequilibrantes próprios deles, né? Então as ideias dela estavam fazendo isso e esse relacionamento psíquico com as entidades desencarnadas. Eram vários, pelo que ele está falando aqui, né? Alguns desses espíritos que estavam ligados a ela entraram junto com ela na sala onde ela seria atendida. Utilizando-se de linguagem típica na qual se faziam presentes muitos chavões africanistas, esta saudou a visitante, deixando-a à vontade para a entrevista. Então, era
o espírito incorporado, né, que estava recepcionando ela, então, através do médium, né, falando através do médium. Então, como ele fala aqui, com chavões africanistas, então, com termos que lembram aquela mistura da cultura africana com a cultura brasileira. Saudou essa moça, então. Sem maior delonga, traindo os sentimentos inferiores que a animavam, a mesma foi diretamente ao assunto. Então, de cara, já está dizendo aqui que os sentimentos dela eram sentimentos inferiores. E qual era o problema dela? Tenho um problema que me mortifica e para o qual venho buscar uma rápida solução. Essa é uma questão importante, todo mundo quer uma solução rápida. Então, todos os problemas que a gente tem e aqueles que a gente acha que tem, muitas pessoas vão buscar no plano espiritual a solução e eles querem uma solução rápida. Ou seja, eles querem que rapidamente alguém no plano espiritual faça as coisas se modificarem da maneira que elas querem que seja. Certo? Nem sempre é o ideal, nem sempre é bom isso. Então ela tem um problema que é mortificável e ela queria uma solução rápida, estando disposta a pagar o que seja necessário. Então, certamente uma pessoa de posses aí, né? Ou que não fosse, estava disposta a arrumar esse dinheiro para pagar. De cara já se vê que é uma pessoa ligada às questões materiais, né? Aí as questões espirituais certamente estavam deixando a desejar. Petulante, fazia-se arbitrária na exigência que se permitia propor. Então ela estava propondo uma exigência lá e ela era arbitrária, quer dizer, impunha aquilo, né? Sem qualquer reação na sabedoria decorrente do atendimento contínuo aos desesperados. Então essa entidade já tinha uma sabedoria, já estava muito acostumada com isso. Atendimento aos desesperados, sofredores mais infelizes. O espírito nada disse, facultando que a extravagante se desvelasse. Então, o espírito, através do médium, atendeu com naturalidade e tranquilidade e deixou ela desabafar, deixou ela colocar todas as questões que a martirizavam. Estou informada, prosseguiu com empáfia, das necessidades desta casa e posso oferecer ajuda monetária desde que tenha atendido a minha pretensão. Então ela sabia que era um lugar sem muitos recursos e ela estava se propondo a dar uma boa soma de dinheiro aí para resolver o problema dela. E como o silêncio continuasse por parte da interlocutora, abordou a questão prosseguindo. Desejo solução num caso de amor, que ora responde pela minha vida. Caso de amor, entre aspas, né? O amor a gente sabe que não é isso, né? Ela queria um relacionamento que estava com alguma questão embaraçosa ou difícil aí para ela, né? Será vitória ou desgraça, a minha ou a outra vida. Então ela estava disposta a arriscar a própria vida ou pôr em risco a vida da outra pessoa para tentar chegar a deixar as coisas do jeito que ela queria. Então ela estava disposta a arriscar a própria vida ou da outra pessoa para resolver a questão da maneira que ela queria. Porquanto não tenho forças para prosseguir conforme está ocorrendo. Então ela acha que se permanecer do jeito que está, ela vai desistir da vida. Tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado. Então, ela se apaixonou por um homem casado e queria, então, obviamente, que ele se separasse da mulher ou que algo pior acontecesse com a mulher dele, né? Pior do que isso, que diz amar a esposa e filhos e que é feliz no lar. Então, ela se apaixonou por um homem casado e que já disse para ela que ama a esposa e os filhos e é feliz lá. Então, obviamente, não queria nada com ela. A dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece. Então ela estava ficando obcecada por essa questão. Tentei o impossível e o infame me despreza, atirando-me na face o amor que devota à minha rival. Desejo um trabalho que o afaste da outra e conceda-me a vitória. Então ela quer
impor o relacionamento a este homem, não importa a infelicidade que vai causar na família dele, né? Para tanto, daria a alma ao demônio se necessário. Então, obviamente, ela já estava aqui se propondo a qualquer coisa do mal, né? Pois que, sem essa vitória, a loucura ou o crime serão as minhas únicas alternativas, matando-me ou levando-me a matá-la. Então ela estava assim num estado bastante perturbado, né? Essa obsessão dela pelo outro homem estava assim num nível muito crítico, e ela estava disposta a qualquer coisa para ter este homem. Não pôde prosseguir, pois que irrompeu em violento pranto. Então desabou a chorar. Encontrava-me perplexo com o que acabara de ouvir. Já havia esquadrinhado a alma humana em vários aspectos, no entanto, esta angulação trágica mascarada pelo nome de amor, na qual o supremo egoísmo e a alucinação da luxúria predominavam, colheu-me de improviso. Então agora, quem está falando é o Manuel Filomeno, né? E essa observação pegou ele de surpresa, né? Ele, embora já acompanhasse muitas vezes situações que ele pudesse avaliar a psicologia humana, né? Ele sinceramente pegou ele de surpresa nesta questão. Então, o que ele diz aqui? A angulação, quer dizer, o ponto de vista que ele estava vendo naquele momento, né? Da trágica. Quer dizer, essa pessoa, ela estava numa situação que ela era trágica realmente, e ela, aquela mulher, denominava isso de amor, que a gente sabe muito bem que de amor isso não tem nada, né? Na qual o supremo egoísmo e alucinação da luxúria, então era uma atividade muito egoísta dessa mulher, e a questão aqui era a luxúria, né? Era o desejo carnal, o desejo sexual, que, como a gente sabe, certamente iria depois desfazer, né? Todo esse encanto que ela pensa ter, depois se desfaz, né? Aturdida na alucinação que cultivava, aquela criatura odiava a mulher honesta. Já que ela se interessou pelo homem e ele não se desligava da esposa, ela passou a odiar a esposa. Mãe e esposa abnegada apenas porque ele não podia perturbar o lar, arrastando o esposo e pai ao adultério, à desdita. E cega no propósito doentio, então essa pessoa que foi fazer essa consulta estava assim, cultivava a ideia do crime em qualquer direção que seguisse. Então, qualquer direção que ela imaginava para a vida dela, era o crime, né? O crime do adultério, o crime do assassinato e assim por diante. Antes que me alongasse em conjecturas descaridosas, caindo na censura severa, o prudente Dr. Bezerra admoestou-me com benevolência, chamando-me a atenção para a companhia espiritual que a inspirava. Agora o Dr. Bezerra de Menezes chamou a atenção do Manuel Filomeno de Miranda para uma visão mais ampla. Então ele falou que ele já estava quase julgando esta mulher e já ia criticá-la, né? E o Bezerra de Menezes, já percebendo isso, já deu um breque nele sutil e chamou a atenção dele para um aspecto maior da situação, né? Ou seja, veja as entidades espirituais que a estão inspirando, tá? Abro um parênteses aqui para que a gente não jogue a responsabilidade de como nós agimos para o plano espiritual, mas também não podemos desprezar a influência que eles têm quando nós, através do nosso pensamento e sentimento, fazemos estas ligações. Aí, então, ele falou assim: dei-me conta de que dois seres perversos lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Então tinha dois espíritos lá, daquele grupo todo que estava ligado a ela, que eram os mais perversos, e estavam dominando a mente dela. Um deles, de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico
enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o ilídio licencioso. A pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações de lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvario. Muito bem. Olha que coisa abrangente aqui que ele está colocando. Então tinha dois espíritos muito ligados a ela. Um deles estava manipulando, no plano espiritual, obviamente, a região genital dela, porque ali tem um centro de força que comanda essas sensações, né? E está muito relacionado também com a criatividade, um monte de outras coisas, mas essa questão da libido, esta questão da sexualidade exacerbada. Então, esse centro de força é que comanda isso. E esse espírito tinha provavelmente muito conhecimento nessa questão e estava ali estimulando esta região. Então, ela tinha realmente, fisicamente, um desejo ardente por esse outro homem. Tá? E o outro estava ligado à mente dela, lançando imagens, né, que ela pensava que era ela mesma que estava vendo aquilo, né, que vinha dela mesma. Ele lançava imagens que fazia ela se ver nos braços desse homem e daí sendo arrancada dali pela esposa. A nossa irmã, então, daí o Bezerra vai falar agora, né? A nossa irmã está enferma da alma. Então essa que é a questão. Então, antes que nós possamos julgar as pessoas, a gente tem que observar que a grande maioria estão enfermos. Onde? Espiritualmente falando, né? Além disso, padece de estranha e grave obsessão vampirizadora, que lhe exaure as energias, despedaçando-lhe os nervos. Envolvamo-la em vibrações de afeto e de piedade, aguardando as providências iniciais que serão tomadas aqui. Então, essa era uma mulher então, que estava doente da alma, e ela estava então sofrendo da obsessão vampirizadora. O que significa isso? Esse é um termo que a gente costuma usar quando espíritos, em ligação com as pessoas que estão obsidiando, sugam energias dessa pessoa. Então a pessoa fica exaurida, né? É só uma imagem para que a gente se lembrar daquelas questões dos vampiros que a gente já conhece, né? Por quê? Porque a questão é exatamente essa, ele está sugando energias dela, né? Então dá esse nome aqui para esse tipo de obsessão. E aí o Emmanuel, o Bezerra de Minas chama atenção para ele. Então vamos envolver esta irmã em vibrações de afeto. Tá? Então a cura, o socorro é sempre através do afeto e do amor que se possa transmitir a essas pessoas. Nesses momentos, nesse comenos, ou seja, nesse instante, a comunicante ergueu o médium e pôs a destra sobre a cabeça da desconsolada mulher. Então o médium se levantou, né, pelo comando do espírito que estava ligado a ele, e colocou a mão na cabeça da mulher que estava fazendo essa consulta. Após descarregar-lhe energias refazedoras e interromper a compressão perturbadora que lhe impunha o vulgar perseguidor, conseguiu também, através da aplicação correta de bioenergia nos centros coronário e cerebral, diluir as ideoplastias que o outro fomentava, transmitindo um pouco de renovação à enferma que, momentaneamente livre das influências terríveis, por pouco não foi acometida por um vágado, uma perda de consciência. Então, essa daqui é uma outra questão muito importante. Quando se desliga o obsessor do obsidiado, ambos sentem esse desligamento,
essa conexão que estava sendo feita. Tá? Mas isso deixou essa mulher um pouco mais livre, um pouco mais aliviada. Então, o médium, o espírito comunicante, através do médium, pôs a mão na cabeça da mulher, transmitiu para ela essas energias, aí deu passe nessa região aqui, que é o centro de força coronário, e nessa daqui, que é o frontal, e alguns chamam de cerebral. Tá? Através, então, da imposição da mão e com os passes nesses dois centros de força, ele transmitiu bioenergia, como ele está falando aqui, que é a energia do ser vivo, né? Nossa. E conseguiu desfazer essas imagens que o outro espírito lá estava jogando na mente dela. E conseguiu, juntamente com isso, afastar esse espírito dela. Concluída esta primeira operação, a hábil entidade falou no linguajar próprio. Então, o espírito que estava socorrendo ela aqui falou para ela: o seu problema tem solução fácil, que está em você mesma. Então, veja bem, ela está esperando um tipo de solução, mas a entidade estava trazendo outra solução, a mais correta, né? Não é a esposa do seu namorado uma rival de sua pessoa. Antes, você é a serpente que lhe ronda o ninho, preparando-se para destruí-lo. Então jogou uma verdade aqui na cara dela, né? O homem honesto que não a ama, age bem e merece respeito. Não sujeição psíquica ou constrição perturbadora. Ele merece respeito e não que a mente dele seja atacada para fazer o que ela está querendo, né? A fim de atender-lhe o capricho de mulher alucinada que perdeu o rumo. Então a entidade falou esse monte de verdade aqui para ela. Era a primeira vez que eu escutava uma advertência espiritual expressa em termos tão energéticos, tão enérgicos. A autoridade que a voz branda exteriorizava e a irradiação que dela emanava impunham consideração, e a consulente necessitava de um cautério moral para a ulceração que lhe vencia as carnes da alma. Então ele está dizendo aqui o seguinte: é a primeira vez que ele, o Manuel Filomeno de Miranda, assistia a uma advertência espiritual tão intensa, tão enérgica, apesar de ter na voz candura, brandura e carinho por ela, né? Mas falou verdades e falou verdades duras, né? Então o que ela estava precisando aqui é de cautério moral, quer dizer, é cauterização, né? É quando se queima a carne para parar o sangramento, né? Que a gente conhece já de filmes e tal. Né? Porque ela estava ferida, né? Isso daí era um ferimento moral na alma dela. E continuou o espírito falando: o dinheiro não compra tudo. Embora auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades, quase sempre mal utilizado, é causa de desditas e misérias que se arrastam por séculos naquele que o malversa com as suas vítimas. Então está falando que é claro que a gente aqui na Terra precisa do recurso material para resolver os nossos problemas, mas o dinheiro não compra tudo. Então jogou outra verdade na cara dela, né? Veja bem, jogou a verdade que eu estou dizendo, assim, chamou a atenção dela para isso, tá bom? Não estou falando aqui que as pessoas têm que sair por aí jogando verdade na cara dos outros, né? E está falando aqui que quem usa mal, dependendo da situação em que ele se envolve por causa do dinheiro, as consequências se arrastam por séculos. Então, provavelmente, essa ligação que ela está tendo com esses espíritos vampirizadores aqui e tal, pode ser que seja a ligação de séculos. Agora, o que ela está querendo fazer com o outro homem lá e com a família dele, dependendo do que ela fizer, ela vai demorar séculos para quitar isso, né? Aquilo que você denomina amor é paixão selvagem. Tá? Então, está corrigindo aqui o termo, não é amor. Amor não é isso, né? É capricho que decorre do não conseguido, que logo perde o valor. Então, ela está assim, quanto mais ele resiste, mais causa nela essa ira interior, né? Mas assim que ele ceder,
isso fica morno, né? Além disso, ninguém pertence a outro. Todos são instrumentos da vida em viagem longa de crescimento para Deus. Então, uma pessoa não pertence a outra. As ações geram reações semelhantes e sempre produzem choque de retorno. Quer dizer, tudo que a gente fizer vai causar uma reação em série, né? Você prejudica uma pessoa, que acaba prejudicando os filhos, que acaba prejudicando... Né? E gera o que ela chama aqui de choque de retorno, ou seja, isso cria uma atmosfera energética que vai retornar para você que gerou isso. Então, energia ruim, volta ruim, né? O mal que pretende contra essa família não a atingirá, porquanto as suas vítimas em potencial estão ligadas ao bem. Olha que coisa interessante. Aqui a gente sempre pergunta, né? A gente sempre pergunta, né? Se alguém fizer um trabalho, né? Contra mim e tal, não sei o quê, pode me atingir? Pode, tá? Mas uma das grandes proteções nossa é justamente a prece, a oração. Nada de coisa decorada, não é isso que eu estou falando. Falando da nossa ligação com Jesus, da nossa ligação com Deus, com os nossos mentores espirituais, através da prece, né? Que é um momento em que nós vibramos em sintonia com eles. Então, isso nos mantém num padrão que nos protege desse tipo de ação. Porquanto as vítimas em potencial, quer dizer, potencial porque é o que ela está mirando, né? Mas não serão vítimas porque não estão atingíveis, não serão atingíveis para ela. Estão ligadas ao bem, possuem o hábito salutar da prece, que as resguarda das perturbações nefastas. Então essas preces resguardam realmente. São cumpridoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior que as protege das agressões selvagens que você lhes desfere através dos petardos venenosos do ódio. Então, quem odeia está sempre pensando naquela pessoa, sempre vendo ela envolta em situações dolorosas, sofridas e tal. Isso faz com que quem odeia lance flechadas mesmo de energia desequilibrante para aquela pessoa e podem prejudicá-la. Só que, nesse caso aqui, essa é uma pessoa que estava num outro padrão vibratório e desfaziam todas essas emissões negativas que ela mandava. Nem o trabalho maléfico afetará a estrutura doméstica dessas criaturas, porque a sombra não afugenta a luz. Então, quando é que a gente é atingido por esse tipo de encomenda? Quando a gente está desequilibrado, quando a gente também deseja o mal das outras pessoas, quando a gente tem ódio de alguém, quando a gente está irritado, quando a gente está revoltado, né? Quando a gente está pessimista, quando a gente está com medo, tá? Principalmente as primeiras coisas que eu falei aqui. Porque o mal, a sombra não afugenta a luz, nem o crime se apresenta com cidadania legal diante da honradez. Então, não adianta. Contra uma situação de pessoas honradas, o crime não vai causar nenhuma questão aí. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, afirma o refrão popular. O mesmo sucede em relação àqueles a quem você pretende perseguir. Utilizando-se de recursos inóbeis, certo? Quer dizer, não era coisa nobre, né? Que iriam gerar desventura para você mesmo, desde que ninguém fosse a ação da própria desde que ninguém foge à ação da própria consciência, tá? Então ela está advertindo ela que além daquela pessoa, das outras pessoas não serem atingidas por isso, ela seria profundamente atingida, porque ninguém foge da ação da própria consciência, ou seja, aquilo que a nossa consciência fizer, ela mesma vai receber a ação disso. E quanto a negociar a alma com o demônio, você já o fez na sua revolta.
Outra frase importantíssima, veja. A revolta é o mesmo que vender a alma ao diabo. Certo? É claro que o diabo não existe, aquela coisa toda, que eu não vou entrar nessa questão aqui agora, né? São espíritos inferiores, né? Mas o jargão popular é exatamente isso, porque a pessoa vai passar a viver um inferno interior, pois que ele está dominando-a. E chame-se egoísmo cego, que a desarticula totalmente. Então, esse demônio que ela está falando aqui é o egoísmo cego dela, que está totalmente desarticulando essa pessoa. Então essa entidade silenciou por breves momentos, a fim de permitir que a ouvinte aprender todo o conteúdo do esclarecimento para logo continuar. Então deu um tempinho para ela pensar, meditar sobre tudo isso e voltou de novo da orientação. O seu problema real e grave é a falta de discernimento a respeito de como comportar-se diante das lutas para conseguir a paz. Então, qual era o problema dela? É não saber se comportar diante das dificuldades que ela tinha que enfrentar para ela atingir a paz. A primeira regra que deve ter em mente é nunca fazer aos outros o que não desejar para si mesmo. Então, já recebeu aí uma orientação bem intensa, bem forte da entidade, né? E isso serve para nós. E isso Jesus já tinha ensinado lá há muito tempo, né? Nunca fazer aos outros o que você não deseja para si mesmo. Conforme ensinou Jesus, a procurar como efeito realizar todo o bem possível em favor do seu próximo, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência como um fenômeno natural e transformador. Isso a ajudará a não ambicionar o que não tem direito e a saber receber o que lhe é de melhor para o seu progresso espiritual e eterno. Então, agindo dessa maneira, né, nunca fazer aos outros o que não quer que seja feito para si mesmo, tem o potencial de realizar todo o bem possível, então estimula as pessoas a realizar todo o bem possível, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência como fenômeno natural e transformador. Então, agir no bem, fazer o bem, né, passa a fazer parte da existência de uma pessoa que age assim, como uma coisa natural, mas só que transformadora, vai nos transformando cada vez para melhor. Isto ajudará a não ambicionar o que não tem direito e a receber o que é de melhor para o seu progresso espiritual. Ou seja, para de ficar com inveja desejando aquilo que não é para você, certo? E você vai aprender a aceitar aquilo que a vida lhe traz como sendo necessário para o seu progresso espiritual. O nosso progresso espiritual exige de nós muito sacrifício, exige dores muitas vezes que a gente tem que dar, se sujeitar, né? Às vezes a questão é a doença, às vezes a questão é de falta de recurso material, às vezes é falta de uma coisa, falta de outra, ou vive num ambiente em que as pessoas lhe prejudicam, as pessoas lhe maltratam. Então, assim, que cada um de nós tem uma necessidade imediata para o nosso espírito. E é essa que nós vamos passar. Talvez eu tenha que passar pela situação que o meu vizinho está passando hoje, num outro momento lá para frente. Talvez eu já tenha passado por aquela situação em algum momento lá atrás. Tá? Então, agora, o que eu preciso? Eu preciso passar pela situação que eu estou vivenciando agora. É exatamente o que Deus nos proporciona, né, para o seu progresso espiritual eterno. Posteriormente, você necessitará de um tratamento desobsessivo. Então, em primeiro lugar, para com esse tipo de sentimento. Começa a só fazer os outros, para as outras pessoas, aquilo que você quer que elas façam, gostaria que ela fizesse para você. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí a gente vai passar por um processo de desobsessão. O que é o processo de desobsessão? Ela está ligada a espíritos inferiores, que estão aí intimamente ligados na mente dela. Esses espíritos precisam ser orientados para se desligar dela e, de preferência,
mudar a sua própria maneira de enxergar a vida e seguir adiante, parar com essas perseguições e tal. E ela mesma precisa mudar suas atitudes e seus pensamentos, a fim de libertar-se da parceria degradante que tem feito jus e a que vem explorando nos seus mais caros sentimentos de criatura humana e especialmente de mulher que anela, que deseja por um esposo e um lar, que Deus lhe concederá oportunamente, porém em outras bases de amor e de equilíbrio. Então ela já está adiantando aqui para ela que ela vai ter, em algum momento lá para frente, a oportunidade de formar uma família, certo? Com outras bases, não com essa de egoísmo, de exigências, né? E ela precisa então se desvencilhar desses irmãos espirituais que ela fez jus pela ligação, certo? Ela os atraiu, tá? Comecemos agora a fazer o trabalho solicitado, não conforme você veio em busca, mas de acordo com a sua necessidade de urgência. Então ela veio em busca de uma coisa, ela queria, exigia determinada coisa, e essa entidade espiritual está orientando ela. Não, o que você precisa é totalmente diferente disso. Vamos começar esse trabalho agora, né? A entidade atraiu a um dos médiuns que lhe assessorava o labor, né, os trabalhos ali, o espírito vampirizador da área sexual da paciente, levando-a à incorporação diante dela e doutrinando-o conforme as circunstâncias. Então, essa entidade que estava conversando com a mulher encaminhou o espírito que estava ligado à região genésica dessa mulher e fez ele incorporar em outro médium, para conversar com ele através desse outro médium. Agora, por que ela precisava incorporar ele no outro? Por que ela não conversou com ele diretamente lá no plano espiritual? Porque a diferença de padrão vibratório dela, desse espírito orientador, para os outros é muito grande. E esses que estão mais baixos não conseguem perceber, enxergar, ouvir esses que estão mais elevados. Então ele vai para um corpo encarnado, né, através do médium, né, e ele vai ouvir essas palavras que ela vai transmitir para ele através do médium que ela está incorporada. Tá? Então acaba se fazendo um ponto de ligação, um nível de sintonia entre ambos, que ele possa compreender aquilo que ela vem trazer para ele de orientação. Era uma situação totalmente inusitada para mim. As elucidações apresentadas, apesar da linguagem forte, estavam perfeitamente concordes com o código da doutrina espírita e seguiam a linha do pensamento evangélico, estabelecendo uma psicoterapia de alto valor para a enferma, que ouvira com atenção todo o enunciado. A técnica de atendimento ao desencarnado, as beberagens e banhos que foram receitados como complementação, fugiram às diretrizes a que me acostumara e aceitara por compatíveis com a razão. Então vamos por parte aqui. Tudo que estava acontecendo ali era uma coisa inusitada para o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito autor desse livro. Apesar da linguagem forte das orientações que que o espírito lá estava dando para a mulher, né, nós vimos aqui que era assim, uma coisa bem forte mesmo, estavam de acordo com o código da doutrina espírita, né? Ela estava orientando a pessoa, estava trazendo ela de uma atividade desequilibrante para uma atividade equilibrante, né? Então estava de acordo com a doutrina espírita. E seguiam a linha do pensamento evangélico, ou seja, trazia aqui as orientações de Jesus, né, para que todo o ensinamento de Jesus moldasse essa fala, essa conversa que estava acontecendo, né? Estabelecendo uma psicoterapia de alto valor para a enferma. Então, a terapia para a questão psíquica dessa mulher estava já acontecendo ali. Ela teve a oportunidade de presenciar a manifestação desse espírito que estava ligado a ela
através de um médium que ela nem sabia que estava, certo? Vamos lá. E outra coisa aqui, além disso, depois aí foi receitado então algumas bebidas, alguns chás que ela teria que fazer, né? Banhos, né? Isso daqui fugia as orientações racionais que o Manuel Filomeno de Miranda tinha, né? E que na maioria de nós temos, né? Então, quando a gente estuda aqui a doutrina espírita, estuda o Evangelho e tal, não sei o quê, essas questões do chá, de banho, de defumar e tal, não sei o quê, foge para nós. Para nós é difícil a gente encontrar significado. Eu acredito que aqui mais para frente eles vão falar sobre isso. Como eu falei para vocês, faz muito tempo que eu li esse livro, não me lembro se ele aborda essas coisas ou não. Vamos ver juntos, né? Não foi necessário recorrer à ajuda do mentor, que prestamente veio em meu amparo esclarecer. Então, antes que ele fosse perguntar para o Bezerra já veio orientar ele. Consideremos a Terra de hoje um campo de batalha no qual a dor campeia desenfreada e as emergências se multiplicam. Certo? Então, a Terra toda é um campo de batalha, né? Tem dor, tem sofrimento por todo lado, em todo canto, não tem por onde, né? E as emergências se multiplicam. Então, você imagina um campo de batalha onde tem muita gente sofrendo, muita gente com problemas e tal, não sei o quê, mas tem aquelas emergências que você vê assim, putz, esse está gravemente ferido, tem que atender urgentemente para poder tentar salvar a vida dele, né? O outro está com um ferimento um pouco mais leve, a gente ajuda, faz um curativo e ele segue em frente, tá? Então, espiritualmente falando, há situações assim que se multiplicam de necessidades emergenciais. Como há escassez de médicos e hospitais especializados, os pacientes são atendidos conforme as possibilidades ambientais. É isso, você está lá no campo de batalha. Tem um médico para atender 500 soldados. Do seu lado tem um cara ferido, sangrando, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Você socorre ele com os recursos que você tem. Bom, você sabe que ele está sangrando ali, se você amarrar de determinada maneira, você estanca o sangramento por algum tempo. Você vai lá e você dá esse socorro, né? Se você sabe que ele parou de respirar e se você fizer a respiração boca a boca, você consegue reanimá-lo por algum tempo até que ele seja socorrido. É o que você tem ao seu alcance. E aqui é a mesma coisa. Então ele está falando que por todo lado tem pessoas em necessidades de amparo espiritual, mas tem pouca gente para atender esse pessoal todo, né? Enquanto os poucos médicos realizam cirurgias impostergáveis, enfermeiros e auxiliares em ambulatórios improvisados dão atendimento ao caos de menor gravidade ou mesmo aos que não podem ser removidos até posterior solução mais adequada. É o que eu estava falando, né? Até que o médico lá possa vir atender, a gente vai fazendo curativo e vai estancando o sangramento conforme a gente pode. Então isso aqui é uma analogia, tá? De como é a Terra e o que acontece nos campos de batalha, né? Nas circunstâncias, portanto, não é feito o ideal, o melhor, mas sim o possível que está ao alcance. Ele está falando assim que o atendimento que está sendo dado para essa mulher não é o ideal, não é o melhor, né? Mas o que é possível naquelas circunstâncias, os recursos que eles têm ao alcance naquele momento é este. O importante é não deixar que se percam as vidas que periclitam e, se possível, evitar-se que os mutilados e o desespero por falta de assistência compliquem a própria situação. Então é importante que a gente faça o que seja possível aqui para não se percam vidas, para que elas não se declinem totalmente, né? E para evitar, então, que o desespero tome conta. A gente vai fazendo o que a gente pode até que a situação de atendimento mais especializado aconteça. Transfiramos a questão para a área espiritual. Então, agora eles vão ver tudo do ponto de vista espiritual. Apesar da claridade mental que domina grande número de pessoas nas várias escolas do espiritualismo, em todas as suas expressões
do Espiritismo em particular. Então, ele está falando aqui que existe uma claridade, já um entendimento bastante grande aqui das pessoas dentro das escolhas espiritualistas, ou seja, daquelas que reconhecem a reencarnação, que reconhecem a vida depois da morte, reconhecem a eternidade do espírito, né? Em todas as expressões do Espiritismo em particular. Então, você vai encontrar centros espíritas com atividades e entendimento um pouco diferentes uns dos outros. Se você vai lá na Legião Armando Veloso, você vai ver que a gente tem um padrão de atendimento, tem um estilo de atendimento, tem um estilo de acolhimento que é diferente de outros centros. Às vezes a pessoa que vai lá buscar um amparo junto com a gente encontra o amparo que a gente tem condições de dar, o que a gente está habituado, o que a gente aprendeu a fazer, mas se ela for buscar esse amparo em outro centro, o acolhimento vai ser um pouco diferente, de acordo com o próprio entendimento daqueles irmãos. Tá? Todos esses, agindo no bem, estão ligados a benfeitores espirituais que vão dando o suporte e vão complementando essas nossas ações. Tá? Então, dentro de cada centro espírita, em cada lugar que você vai, a ação é um pouco diferente. Não existe aquele padrão de missa, por exemplo, né, que você tem todo um roteiro, cada hora você faz tal coisa, todos os padres fazem igual e assim por diante, né, embora cada um tenha o seu próprio estilo, né. São escassos os homens dispostos ao serviço da vera fraternidade e da caridade em ação libertadora. Então, apesar de já haver bastante claridade mental dentro da doutrina espírita e das outras doutrinas espiritualistas, né, existem poucas pessoas dispostas ao serviço realmente de ir lá e trabalhar pelo bem, né? Discute-se muito e realiza-se pouco. Essa é uma questão importante. A gente fala, explica, mas debate, né? Um tenta convencer o outro das suas ideias, mas mão na massa tem pouca gente. Tá? Esta é uma grande questão, né? Se você vai lá, você vai me ver dando uma palestra, dando uma orientação e tal, não sei o quê, mas será que a minha ação, Márcio, para sanar esse problema, para ajudar as pessoas, eu me dou o tanto que eu poderia me doar? É isso que ele está falando aqui, tá? Então existe realmente bastante debate, bastante discussão, bastante orientação verbal, mas, gente, tem uma fila enorme de espíritos e de pessoas aqui para serem socorridos. Quem vai socorrer? Aí você encontra lá 2 pessoas que só conseguem ir lá uma vez por semana, tá? Estou chutando aqui, tá bom? Não estou dando um padrão, mas a gente sabe que, frente às necessidades, isso tudo é muito pouco. Perde-se largo tempo em verbalismo inoperante em detrimento da iluminação e do esclarecimento de consciências. Fracionam-se os grupos vencidos pelas vaidades culturais e paixões pessoais em prejuízo da solidariedade muito apregoada e pouco vivida. Então a gente discute, debate e tal, não sei o quê, mas isso é inoperante, porque a gente não põe muito pouco disso em ação, né? Fracionam-se os grupos vencidos pelas vaidades culturais e paixões pessoais. Então, às vezes a gente tem um grupo de trabalhadores grande, um número grande de trabalhadores e tal, ótimo, vamos trabalhar muito e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, um grupo, dentre esse grupo, começa a pensar diferente, né? Eu acho que esses trabalhos deveriam ser diferentes, o atendimento deveria ser assim. Aí o outro grupo pensa diferente, já começa a dissidência. Se isso avançar, daqui a pouco eles formam, aquele grupo maior forma 2 grupos menores. Aí esse grupo forma um outro núcleo de trabalho e esse outro. Daqui a pouco, dentre eles, fraciona de novo. E daqui a pouco você tem pequenos grupos querendo crescer, esperando mais colaboradores, daí cresce, daí fraciona de novo. E a gente está sempre
se degladiando pelas ideias e trabalhando muito pouco, essa que é a verdade. Nenhuma censura, porém, de nossa parte. Então, o Bezerra de Menezes está chamando essa atenção, mas ele não está aqui julgando ninguém, ele só está orientando, está ensinando para o outro, olha, esta é a realidade, mas eu não estou aqui para julgar ninguém, para jogar pedra em ninguém. A citação é para ilustrar que, enquanto muitos discutem como distribuir víveres em banquetes e faustosos numa época de fome, milhares morrem por total escassez de alimentos. E o que sucede nesse setor espiritual. Então ele está falando assim, às vezes as pessoas ficam empenhadas, né, em fornecer alimento, residência, tudo, né, do bom e do melhor, ou melhor, com grande intensidade para poucas pessoas. Vamos tentar colocar de uma maneira melhor. Você tem uma multidão de pessoas com fome. Você usaria os recursos monetários para comprar peixe, filé mignon, a carne mais cara e tal, não sei o que você acabaria gastando todo esse recurso em pouca quantidade de comida e você atenderia uma pequena quantidade de pessoas com fome. Ou você usaria esse recurso para comprar mais alimentos, mesmo que fosse com um pouco menos de qualidade. Então é isso que ele está falando. Às vezes a gente quer dourar tanto a pílula, né, e que a gente acaba atendendo poucas pessoas quando tem muitas em necessidade. Isso ele está fazendo uma alegoria, então, material, mas de um assunto espiritual. Está falando de atendimento espiritual, essas entidades necessitadas. Eu espero que eu tenha me feito entender. Nossa, que eu acho que eu baguncei um pouquinho aqui, né? Vamos lá de novo, vai. A situação milhares morrem por total escassez de alimento. Então, quer dizer, enquanto você tenta encher muito a barriga de um, você deixa um monte de gente morrer com fome, né? Então veja bem que isso daqui ele está dando um exemplo para tentar falar do atendimento espiritual. Aprendamos com Allan Kardec. Então o que Allan Kardec nos ensina? E a experiência o demonstra, especialmente para nós outros desencarnados, quanto à ineficácia de certas práticas fetichistas e quejandas. Então ele está falando aqui que o Allan Kardec, se a gente for estudar lá as lições do Allan Kardec, ele já explica que muitas dessas práticas fetichistas que ele fala, né, então seria assim, movimentação, né, uso de recursos, que ele está falando aqui, de mais materializados, né, isso não tem assim, eficácia, né, real aqui. Kardec então está explicando isso. Como a morte não muda ninguém. Então, ele está falando aqui nessa questão aqui, vamos supor, de você usar uma amuleta, né? E então, de repente, em determinada situação, você fala uma frase que você acha que ela tem um poder mágico, né? Ou então você bebe determinado chá para resolver determinado problema espiritual. É isso que ele está falando, né? O Kardec, estudando essas questões a fundo, ele chegou a essa conclusão e ensinou que essas práticas, né, não têm eficácia, as práticas em si. Tá? Como a morte não muda ninguém, sabemos que aqueles que conviviam com determinados cultos a que se afervoravam ou cujas práticas temiam mais do que respeitavam ante a desencarnação não alteram a forma íntima de ser. Está falando aqui, quando a gente desencarna, a gente vai continuar acreditando nas mesmas coisas que a gente acredita hoje e tendo as mesmas práticas religiosas que a gente tem hoje, tá bom? Se eu acostumava a fazer o sinal da cruz, eu vou continuar fazendo, sem problema nenhum. Se eu costumava fazer promessa, usar um amuleto, eu vou continuar usando lá do mesmo jeito. As coisas que eu acreditava aqui encarnado, eu continuo acreditando lá, até que eu aprenda
outras maneiras de enxergar aquilo e vá modificando aos poucos, tá certo? Permanecendo vinculados aos atavismos que lhes dizem respeito. Então, a gente continua vinculado com aquela maneira de cultuar a nossa religião. Olha lá. Católicos, protestantes e outros religiosos, após a morte, não se tornam espiritistas ou conhecedores da realidade ultratumular. Tá? Quem não estudava, quem não vivenciava essa questão da vida após a morte, depois que desencarnar, não vai se tornar de uma hora para outra sábio nessa questão. Vai continuar pensando e agindo da maneira que vinha pensando e agindo anteriormente, né? Ao revés, ou seja, ao contrário disso, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. Então, lá no plano espiritual, aqueles que permanecem endurecidos, não querendo compreender ou ser amparados por espíritos superiores, eles continuam agindo da mesma maneira e acabam se reunindo, então, em grupos com a mesma afinidade religiosa. Então, às vezes, você encontra lá no plano espiritual inferior pessoas se reunindo e fazendo missa ou cultos, né? Aqueles que são realmente espiritualizados no sentido de fazer o bem e o amor ao próximo, logo eles percebem que a questão espiritual é muito mais ampla, e então não vão ficar lá entre os espíritos inferiores, né? É natural, portanto, que os originados das crenças derivadas do sincretismo afro-brasileiro continuem ligados às suas ideações religiosas. Então, ele está falando aqui que é natural que os espíritos que estavam acostumados com as crenças afro-brasileiras, né, continuem assim no plano espiritual. Então, aqueles que eram escravos, descendentes de escravos, que tinham suas danças, que tinham seus rituais, no plano espiritual eles continuam com essa maneira de... Então, mesmo quando eles estão atuando para socorrer os outros e tal, não sei o quê, e é uma coisa assim de atendimento espiritual, ainda assim eles vão fazer os mesmos rituais e ter o mesmo maneirismo aqui na ação. Enquanto não luz a verdade em mais amplos círculos de libertação espiritual, valorizemos o esforço de abnegados ceareiros do amor. Então, está falando aqui que essas pessoas que estão atuando aqui para socorrer essa irmã, são espíritos que trazem, a maioria deles, tá bom? Este ritualismo já das suas últimas encarnações e continuam atendendo assim. Dão as orientações dessa maneira, para tomar determinado chá, para fazer determinados tipos de banho e assim por diante. Enquanto ele está falando aqui, o entendimento desses espíritos não se amplia, vamos aproveitar esse recurso dessa maneira. Paz, fraternidade entre os homens, onde quer que os encontrem. E quanto aos banhos e beberagens, ele perguntou. Sem enfado, o nobre amigo respondeu. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Então, água benta das igrejas, água fluidificada nos centros espíritas, ou qualquer outra água que você coloque lá uma energia nela, ela absorve, tá? Por causa da constituição molecular, ele está explicando aqui. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Assim, é crença ancestral que os banhos teriam o efeito de retirar as energias deletérias que os poros eliminam. E quando a água recebesse a infusão de ervas aromáticas e medicinais, propiciaria bem-estar, revitalizaria o campo vibratório do indivíduo. Sabemos, no entanto, que mais importante do que quaisquer práticas e ritualismo externos, a ação interior, mental, comportamental, responde pela realidade psíquica do homem e opera a sua legítima recuperação. Então, mais importante de tudo
é interiormente a gente mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, né? E ampliando a nossa visão espiritual. E modificando, obviamente, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tá? Então, já é conhecido, mesmo intuitivamente, que a água tem esse potencial de absorver essa energia magnética. Então, quando se faz a oração ao redor de um copo d'água, de uma jarra d'água, ela recebe essa energia benéfica e quando a gente bebe, ela vai agir no nosso corpo com essa ação, sem problema. Se você fizer a sua oração em uma banheira com água, pedindo para que aquela água seja atuada espiritualmente, para que ele ajude a retirar determinados fluidos, perfeito, ela vai receber essa energia e o banho que você vai tomar vai fazer esse efeito. Mas ele está falando aqui que mais importante do que tudo isso é você perceber, puxa vida, eu estou pensando de maneira errada, eu estou agindo de maneira errada e se modificar. Essa é a melhor terapêutica. Como, porém, nem todos estagiamos na mesma faixa de evolução, cabe-nos compreender e respeitar outras experiências que atingem imenso grupo de criaturas e as beneficiam em razão do componente emocional que oferecem, a fim de que sejam logrados os resultados positivos. Está falando aqui que nem todos estão no mesmo nível de compreensão espiritual. Tá? Mas quem está um pouco mais adiantado tem que compreender aqueles que estão um pouco mais atrasados, sem problema, né? E respeitar as experiências que atingem imenso grupo de criaturas. Porque às vezes a gente traz o melhor que a gente pode fornecer, mas ao nosso redor poucas pessoas compreendem e aderem à nossa maneira de orientar. E elas muitas vezes são tocadas por essa outra maneira de se falar do assunto. Então, enquanto eu falo para ela, olha, você precisa fazer uma prece sincera, eleva o seu pensamento a Jesus, conversa sinceramente com Ele, tenta compreender a lição dele, pôr em prática. Então, essa é uma orientação que eu poderia dar para uma pessoa. E essa pessoa não ter a sensibilidade suficiente para entender isso que eu estou falando e acabar não colocando em prática, porque daí ela vai fazer uma oração uma vez, ela vai ver que as palavras é difícil dela conseguir articular, porque ela não tem essa prática, e ela não se sente bem, ela se sente um bobo falando sozinho, que na verdade ela não está falando sozinho. Mas é difícil às vezes você fazer uma oração quando você não está acostumado, dá a impressão de que você está falando aos ventos, né? E nem precisa verbalizar, é claro, você faz a sua prece em pensamento, né? Mas daí vem uma outra pessoa e fala assim, não, veja bem, se você tomar determinado chá, se você tomar um banho com essas ervas e tal, não sei o que, você vai melhorar. E essa pessoa acredita e vai e faz isso com toda a fé dela. Então, o que ele está querendo dizer é que às vezes esse tipo de orientação atinge um maior número de pessoas que não conseguem compreender aquilo que a gente orienta de uma maneira um pouco mais profunda. À medida que irão crescendo, esses indivíduos libertar-se-ão das fórmulas, adotando a forma correta e transcendente para encontrar a felicidade que todos buscamos. No que tange às beberagens, algumas destituídas dos cuidados que requer qualquer produto para ser ingerido, não podemos ignorar o valor da fitoterapia, de resultados excelentes em inúmeros problemas de saúde. Então ele está falando aqui, quantas coisas que são orientadas para beber, algumas são destituídas de qualquer cuidado que requer o produto para ser ingerido. Então, quer dizer, a orientação não é exatamente a melhor, né? Em quantidade, em ritmos, horários, no preparo e tal, né? Mas fora isso, a gente tem que reconhecer que a própria fitoterapia, que seja a terapia através do uso de plantas, né,
tem valor, tem resultados muito bons em muitos casos. As medicinas alternativas que estão encontrando consideração mesmo entre os estudiosos mais ortodoxos resultam da larga experiência humana e de diversas delas. Então, ele está falando assim, hoje em dia as medicinas alternativas encontram uma quantidade apreciável de pessoas que se guiam por elas, e mesmo pesquisadores muitas vezes, né? Ele está falando que isso daí está relacionado com a nossa experiência anterior, ao longo das encarnações, e tudo isso que a gente foi aprendendo, né? E a gente tem que lembrar que hoje o nosso padrão científico, ele derivou justamente desses conhecimentos lá atrás, né? A alquimia acabou se transformando na química que a gente conhece hoje, e assim por diante, na física, né? As beberagens, as garrafadas que se faziam antigamente, foi evoluindo também para o tratamento médico que a gente tem hoje, né? A flora medicinal foi a grande protetora dos nossos avoengos, que nela encontraram recursos saudáveis para muitos dos males que os afligiam. Então é claro, os índios, as tribos, aqueles que vivem nas matas, conhecem plantas que realmente resolvem muitos dos nossos problemas, né? Problema de úlcera, problema digestivo, problema de circulação, problema de fígado, problema de rim. Esse pessoal conhece essas ervas. E antigamente, né, desde que, como eu falei aqui dos índios e tal, desde que a gente vivia em tribo, né, a solução para os nossos problemas era esse daí. Posteriormente, submetidos à ação dos laboratórios, delas extraíram incontáveis substâncias de ação rápida e eficaz. Então, nasceram dessa maneira e depois, estudadas com mais afinco nos laboratórios, eles extraíram a essência e foram transformar em medicamentos, né? Porque se calasse, notei que o atendimento chegava ao fim e a cliente, embora entristecida, sem a revolta inicial, conduzia à salutar indução do conselho que lhe iria servir de apoio para uma mudança de comportamento. Então, terminou aí o atendimento dessa mulher. Então ela estava meio entristecida porque ela percebeu que ela não ia atingir o fim que ela queria. No entanto, tudo isso que lhe foi ensinado plantou nela assim, uma semente muito boa de mudança de comportamento e de sentimento. Os perseguidores haviam sido convidados a permanecer no recinto. Então os dois espíritos que entraram com ela foram orientados, tá, não sei o quê, que é o que ele chamou lá de doutrinação, né? E depois convidados a permanecer lá, não ir embora junto com ela. Tá? Aí, ele está falando que é convidados, porque realmente o livre-arbítrio aí vai acabar funcionando, tá? Se eles realmente perceberem que eles estavam agindo errado e tem uma outra maneira muito melhor de agir, eles vão se deixar orientar por esse grupo. Senão, eles voltam às atividades dele e vai encontrar naquela senhora a ligação, sim ou não, dependendo da maneira de como ela passar a agir. Se ela mudar a maneira dela de pensar e de agir, esses irmãos não encontram mais nela a sintonia. Mesmo indo lá e estimulando lá o ponto genésico, mesmo tentando fazer a conexão mental com ela, se ela reagir, tipo, não, isso não é correto, eu já fui orientada, faz uma oração, faz uma prece, pede ajuda espiritual, eles não conseguem retomar a ligação com ela. Então depende deles e dela. Se eles modificarem e ela não, outros espíritos vão tomar o lugar que eles estavam ocupando. Notei que após a advertência severa, a benfeitora acenara, com boa dose de psicologia humana, a perspectiva de um lar risonho e sem atropelos afetivos para a necessitada, que mais fixou esta esperança que agora acalentaria, libertando-se vagarosamente da paixão mórbida. Então, quando ela falou que ela, para o futuro, poderia ter uma família bem organizada, tudo bonitinho, tal, não sei o que, plantou nela assim, essa esperança, e ela
vai desligando um pouco daquela ação que ela estava tendo, tá? Então foi também aí um pouco de psicologia do espírito. O próximo candidato trazia o semblante sulcado por funda marca de dor. Vinha rogar auxílio para conseguir um emprego que lhe desse segurança e apoio no lar. Então agora, próximo a ser atendido, né? Estava lá querendo um emprego. Estava em aflição e sentia-se fracassado. Já não sabia o que fazer. A gentil mensageira enviou-lhe ouviu-lhe o rosário de dores, com bondade e exortou-o à renovação, ao entusiasmo, acolhendo-o à expectativa, à perspectiva e à confiança em Deus. Acolhendo-o à perseverança, e a confiança em Deus. Então, a entidade ouviu tranquilamente tudo isso que ele veio falar, chamou a atenção dele para que ele se renovasse em entusiasmo. Já viu uma pessoa procurar emprego estando sem entusiasmo? A chance que ela tem de ser empregada? Chega lá cabisbaixa, triste, sem esperança. A energia que ela transmite para a pessoa que está entrevistando ela é péssima. A pessoa já perde o emprego aí, né? Então o entusiasmo é importante, né? Aconselhando a perseverança e a confiança em Deus. Nós, muitas vezes, não perseveramos, né? Levamos porta na cara 50 vezes e às vezes era na vez 55 que a gente ia ter a porta aberta. Se a gente desiste na 50ª vez, já era, né? E a confiança em Deus. O que é essa confiança em Deus? Uma vez que você está fazendo o correto, uma vez que você está persistindo, uma vez que você tem esperança, você tem confiança, tá? E ainda assim as portas não se abrem, indica que talvez, possivelmente, há uma possibilidade de que você precise passar por determinadas situações mais restritivas de poder econômico para aprender algumas coisas que estão pendentes do ponto de vista espiritual, tá? Então, confiar em Deus significa fazer o seu melhor, dar o seu máximo em busca daquilo que você precisa, que você pretende, e confiar em Deus caso ainda assim você não atingir as suas metas. É porque Deus quer de você alguma coisa a mais que aquela situação pode lhe propiciar de aprendizado e de crescimento espiritual. Esta é uma questão muito difícil para nós, né? Manter a confiança em Deus quando tudo está dando errado do nosso ponto de vista, quando as coisas não estão saindo como a gente quer, apesar das nossas preces, das nossas orações e do nosso esforço no bem ao próximo ou na nossa atuação para que aquele problema se resolva, tá? Então, aí que entra a confiança em Deus, e esta é uma parte importante para o nosso bem-estar espiritual, tá? Porque a gente pode estar passando fome, a gente pode estar cheio de problema financeiro, a gente pode estar com problemas de saúde, mas se a gente tiver confiança em Deus, tudo isso vai ser benéfico para o nosso espírito de alguma maneira. Por favor, eu não estou estimulando ninguém a procurar a dor. Falou-lhe a genitora desencarnada, que o conduzira até ali na condição de perene anjo da guarda, buscando dissuadi-lo das ideias deprimentes que o assaltavam. Então, nesse instante aqui, falou da genitora desencarnada. Então, essa entidade espiritual que estava atendendo ele, né, através do médium, falou para ele da mãe dele, que já estava desencarnada, e que intuiu ele a vir até ali, né? Ajudou ele a ter essa ideia de buscar esse centro de ajuda e foi clareando a mente dele para que ele buscasse esse tipo de ajuda, né? Para que isso pudesse tirar da cabeça dele as ideias deprimentes. Por quê? Porque ele estava num mundo de pessimismo terrível, né? E as ideias estavam então
baixo astral demais. O homem, surpreendido com a feliz informação, comoveu-se. Então, quando a entidade falou para ele, olha, sua mãe que te intuiu, te deu a ideia de trazer, de que você viesse aqui, você vir aqui foi muito bom. Você precisa tirar da sua cabeça esse pessimismo, alegrar-se mais, confiar em Deus. A sua mãe está lutando muito para que você consiga atingir esses objetivos. Quando ela falou isso, ele ficou assim totalmente comovido, né? Que lindo, né? O homem, surpreendido com a feliz informação, comoveu-se, recordando-se daquela que lhe fora uma luz acesa na experiência, que a morte lhe havia arrebatado e a vida agora lhe devolvia. Então, a mãezinha dele, que fora uma luz na vida dele, já tinha desencarnado, então agora ele sentia que ela estava de volta, né? Aplicados recursos restauradores, ei-lo que saiu com novas disposições de alma renovada, agradecendo a Deus. Então, depois dessa informação que ele recebeu, e ainda recursos de passe, com certeza que lhe foram dados, ele saiu renovado, animado, e aí com certeza ia ter algum tipo de sucesso. Tá? Lembrando que nem sempre o que nos aguarda é ser um executivo. A seguir, veio trazida uma jovem senhora que se queixava de distúrbio sexual. Então veio uma moça, né, uma jovem senhora, e estava falando que estava com problema na parte da sexualidade. Defluente de frigidez que a atormentava e estava a destruir-lhe o lar. Então, quer dizer, era uma mulher que estava sem apetite sexual, sem a libido, né? E provavelmente mesmo tendo relação sexual ela não tinha prazer nenhum e obviamente não estava conseguindo retribuir, não estava conseguindo que o marido tivesse o prazer na relação sexual. Tá? E isso estava trazendo problemas para ela, né? E é isso que ela veio pedir lá ajuda, né? Era mãe de um casal de crianças que a afirmava adoráveis. Então ela adorava, as crianças dela, no descrever dela, eram adoráveis. Amava o esposo, que estava a perder em razão do desconforto que experimentava por ocasião do conúbio sexual, e suplicava ajuda. Então, ela estava dizendo que ela estava quase perdendo o marido, porque o relacionamento sexual deles estava complicado. Essa é uma questão complicada, porque às vezes depende do parceiro também, ter o entendimento, ter uma aceitação, ter a compreensão, a compaixão com o outro que está tendo dificuldade. Porque se um já está com dificuldade e o outro não tem paciência e compaixão, as coisas desandam mesmo. Tá? Pode se tornar mais fácil de se resolver ou de contornar a situação quando o outro dá o suporte que o primeiro necessita, né? A caridosa servidora do bem confortou-a. Então, o espírito que estava ali atendendo confortou a mulher, a princípio auxiliando-a a fazer um relax, né? Quer dizer, ajudando ela a se relaxar um pouco. Ela estava tensa, né? E provavelmente essa tensão dela no dia a dia, na vida dela, estava complicando a situação. Infundiu-lhe confiança na misericórdia de Deus, de que ninguém se ouvida. Então, estava dando os conselhos para ela, para que ela relaxasse mais, para que ela fosse mais tranquila, que ela não fosse para a relação com medo de que tudo desse errado, né? Que as coisas não ficassem bem, né? E que ela confiasse em Deus, que está também ouvindo ela nessa situação. Tá? Então, esse confiar em Deus, gente, é importantíssimo para nós em todos os sentidos, né? Discorreu sobre as suas longas vigílias noturnas, demonstrando conhecer-lhe o drama, os seus temores e lágrimas. Por fim, as discussões que deveriam terminar e que se vinham agravando nos últimos tempos, através dos quais ambos os cônjuges se magoavam por falta de sinceridade, de um diálogo
amigo e honesto. Então, o espírito aqui, a entidade espiritual, falou para ela que ela estava tendo noites de insônia, das discussões, dos medos, das lágrimas que ela estava derramando, das brigas com o marido, e que isso estava se agravando ultimamente, né? Porque estava faltando entre eles um diálogo amigo e honesto. Então, quando ela percebeu que a entidade espiritual já conhecia o drama dela, ela ficou mais aliviada, falou, já sabe do que eu estou passando, né? Elucidou que o seu distúrbio se originava do comportamento infeliz que mantivera em existência pregressa, quando se deixara seduzir pelo noivo e fora levada a um aborto criminoso. Então, a entidade deu essa orientação aqui para ela. Assim, olha, o seu problema hoje se originou do seu relacionamento com esse que é seu marido e que era seu noivo em outra existência, e que você fez um aborto. Então, daquele aborto, daquela encarnação, ela trouxe problemas que estão descarregando agora. Tá? Após outros deslizes morais, quer dizer, então, além disso, ela teve outros deslizes morais, que ela não esclarece aqui quais são, né? Recolhera-se à vida religiosa na qual, por mágoa do mundo, passara a ter uma conduta de castidade. Então, naquela outra encarnação, depois dela ter vários deslizes aqui, como ela está falando, ela se tornou uma religiosa e daí passou a ter uma vida de castidade, né? Mas, veja bem, o problema dela foi a castidade da vida anterior por ser freira? Não. O problema dela foi o aborto que ela cometeu, os outros deslizes morais, que provavelmente estava relacionado nessa questão sexual, e aqui, ó, na mágoa que ela guardava do mundo, ou seja, naquela ocasião, por diversos motivos, ela se frustrou e tal, não sei o quê, e guardou uma tremenda mágoa do mundo, quer dizer, tinha mágoa do universo, né? E isso trouxe para ela um distúrbio que agora estava na questão de sexualidade. Então, lá naquela ocasião, ela teve uma conduta de castidade detestando o sexo. Tá? Então, porque provavelmente essa questão sexual, ela entrou em vários deslizes morais, como disse aqui o autor, que trouxe uma série de problemas, com certeza, e daí ela entendeu que justamente o comportamento sexual dela é que trouxe toda aquela gama de sofrimento. Então ela passou a detestar o sexo. O sexo só me trouxe problema, o sexo só me atrapalhou, eu não quero saber disso, certo? E interiorizou tudo isso. Tá? E submetendo-se a rudes cilícios, entre pensamentos de ódio e revolta que lhe foram perturbando a função genésica. Então, naquela época, as freiras, os padres lá, quando eles se achavam pecaminosos, eles se maltratavam, né, com aqueles chicotes nas costas. Então, eles achavam que se maltratando, se fazendo sofrer, eles ficariam quites com esses pecados. Então, imagina uma pessoa se maltratando, se batendo, se machucando, se lesando, e ainda, enquanto isso, o pensamento, né, com ódio e com revolta em relação ao sexo. E isso acabou descarregando uma série de energias justamente na função sexual dela. Aí na próxima encarnação, todas as energias conturbadas que ela acumulou na anterior, né, se concentram ali novamente. Moça atraente, terminou por perturbar o leve equilíbrio do confessor, que lhe expôs a torpe paixão de que se viu objeto, culminando por enredarem-se ambos no escândalo que as circunstâncias de então abafaram. Então veja bem, ela era uma moça muito bonita, né? E acabou perturbando
a cabeça do padre com quem ela foi se confessar. Justamente quando ela que lhe expôs a turpa paixão de que se viu objeto. Então, ela foi lá confessar para o padre tudo, as complicações dela, e acabou conturbando a cabeça do padre. Aí viveram lá um relacionamento, né? E se envolveram então num escândalo. Na ocasião tudo ficou abafado, tá? Então, quer dizer, o fato de ficar abafado para a sociedade não significa que está um negócio resolvido, né? Ele foi transferido de cidade, enquanto ela se deixou consumir pelo horror numa atitude contemplativa, na qual a mente fixada à desdita gerou a disfunção ora apresentada. O padre foi mandado para outra cidade e ela continuou a se consumir lá, então, no horror das chibatadas que ela mesmo se dava e tal, se machucava, tanto que atitude contemplativa, quer dizer, é uma pessoa apática, né? Fica só, assim, parada, olhando o mundo passar e sem uma ação, sem agir, sem se envolver com nada, né? Isso tudo, como estava relacionado com questões sexuais, culminou, né, em energias desequilibrantes na região da sexualidade. Reencarnando-se, reencontrou o religioso, então, era justamente a pessoa com quem ela se casou agora, para no matrimônio se reajustarem ao lado dos filhinhos, um dos quais ela expulsara antes. Então, um dos filhos que ela tem nessa encarnação era o que ela abortou na encarnação anterior. Se casou com o padre, então agora o padre é o atual marido dela, e para eles poderem se reajustar em grupo, né? O grupo que se desmantelou na outra, e provavelmente em outras, né? Precisa estar junto para superar tudo isso. E veja bem, então eles tinham tido um relacionamento sexual na vida anterior, isso gerou um monte de complicação, que agora se concentra aí na região genésica dela em distúrbio, e mesma pessoa com quem ela teve um relacionamento, agora eles não conseguem ter um relacionamento legal, né? Cabia-lhe reeducar a mente e receber assistência fluidoterápica, orar e renovar-se, a fim de com o auxílio do tempo, recompor a situação. Então a questão dela aqui era delicada e longa, não ia se resolver de uma hora para outra. Ela precisaria reeducar a mente, tá? Então começar a mudar os seus pensamentos, ser mais otimista, conhecer melhor os ensinamentos da bondade, do amor, tá? Fazer essa terapia fluidoterápica, né, como estava sendo recomendado, então determinado tomar os chás lá que a mulher estava orientando ela, e renovar-se a fim de, com o auxílio do tempo, se recompor a situação. Eles não vão conseguir resolver isso se eles, enquanto casal, não sentarem, conversarem, colocarem tudo em pratos limpos, o que está acontecendo, e juntos irem contornando e resolvendo a situação. O marido certamente vai ter que se envolver e ajudá-la. Devidamente informada e com a perspectiva de paz, retirou-se comovida. Então ela viu, meu caso tem solução, acho que nós vamos conseguir resolver. Agora era trazida à consulta aquela a quem acompanhávamos. Dominando as emoções e o receio, acercou-se do médium em transe e, sem saber como portar-se, recordou-se do Evangelho e saudou: a paz de Deus esteja nessa casa. A mensageira agradeceu com palavras de ternura e o colóquio teve início. Então, fica para o próximo capítulo, para o nosso próximo encontro, falar a respeito da questão do Carlos, que era o que tinha sido colocado lá no começo. Tá? Então, antes do atendimento dele, teve esses 3 atendimentos que nós descrevemos aqui, cada um com um detalhe muito importante aqui, certo? Então, espero que tenham gostado. O nosso encontro novamente foi longo, né? Vai dar 1h30 aqui de conversa.
Mas eu achei assim um texto assim, muito rico de ensinamento, de orientação, e que eu não podia deixar atropelado, né? Agradeço muito aí a paciência de vocês e até o nosso próximo encontro, que é o drama de Carlos. A paz de Jesus esteja com todos.